Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe, eu vou compartilhar com você a palavra de Deus. E ainda mais, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos e pensamentos do seu coração. Quero chamar atenção para essa verdade. Você vai ouvir agora a 16ª parte da mensagem das cartas do apóstolo São João, especificamente 1 João, capítulo 5, versículos 8 a 21. Segunda parte. Você viu em primeiro lugar o tríplice testemunho na terra. Agora você vai ouvir em segundo lugar o tríplice testemunho no céu. Se prepare. E 3 são o que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. 1 João, capítulo 5, versículo 8. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. 1 João 5,9. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. 1 João, capítulo 5, versículo 10. Quero chamar a sua atenção aqui agora para essa verdade. Depois de apresentar as 3 testemunhas na terra, o Espírito, a água e o sangue, o apóstolo São João apresenta as 3 testemunhas no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O céu e a terra testificam a divindade e a humanidade de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A redenção jamais poderia ser efetuada se Cristo Jesus não fosse Deus e homem ao mesmo tempo. Embora a palavra Trindade não esteja escrita na Bíblia, o seu conceito está meridianamente claro tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deus é uno e trino ao mesmo tempo. Não são 3 deuses, mas um só Deus, da mesma substância, em 3 pessoas distintas. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Temos a certeza de que aqueles que creem em Cristo Jesus têm a vida eterna. A Bíblia diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. 1 João, capítulo 5, versículo 11.
Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, versículo 12. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 13. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A palavra de Deus te fará inabalável. 4 verdades sublimes são destacadas pelo apóstolo São João acerca da vida eterna no texto em tela. Fique de olho. Em primeiro lugar, a vida eterna é um presente de Deus. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 11. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A vida eterna não é resultado do mérito, mas um oferecimento da graça. A vida eterna não é uma conquista nem um troféu. Ela, a vida eterna, não é comprada nem merecida. A vida eterna é um presente gratuito de Deus. A palavra de Deus te fará inabalável. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, você pode ter a certeza aqui agora da vida eterna. Vale a pena ressaltar que o apóstolo São João não diz que a vida eterna será dada tempo futuro, mas que Deus a deu tempo passado para nós, os que creem. Temos essa vida eterna agora, em princípio, e quando entrarmos na presença gloriosa de Deus, nas mansões celestes, na glória, nós a teremos em plenitude. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A vida eterna é qualidade com quantidade. Todos viverão para sempre, mas nem todos terão a vida eterna. Alguns terão a morte eterna. Quer saber mais? Fique atento. O termo grego para eterno é aionios. Significa muito mais que a simples expressão para sempre. Há só uma pessoa a quem pode aplicar-se corretamente a palavra aionios, eterno, e esta pessoa é o Filho de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No real sentido do termo, só Cristo Jesus possui e reside na eternidade. A vida eterna é a vida do próprio Deus em nós. Em Cristo Jesus, a paz e, portanto, a vida eterna significa serenidade. Em Cristo Jesus, há poder. Logo, a vida eterna significa vitória sobre o pecado. Em Cristo Jesus, há amor. Portanto, a vida eterna significa o fim do rancor e do ódio. Em Cristo Jesus, a vida. Logo, a vida eterna significa a derrota da morte. A palavra de Deus te fará inabalável. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Você pode ter a vida eterna pela fé em Cristo Jesus agora. Em segundo lugar, a vida eterna está em Jesus Cristo. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. 1 João capítulo 5, versículo 11.
Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, versículo 12. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. A vida eterna não pode ser encontrada em nenhuma pessoa fora de Cristo Jesus. Não há salvação em outro nome. Quem crê no Filho de Deus, Cristo Jesus, tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É impossível ter a vida eterna a parte de Cristo Jesus, pois ele é a vida. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Em terceiro lugar, a vida eterna é recebida por meio da fé. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 13. A palavra de Deus, a Bíblia, vai te tornar inabalável. O dom da vida eterna é recebido pela fé nele, Cristo Jesus. A fé não é a causa meritória da salvação, mas a causa instrumental. Nós não somos salvos por causa da fé, mas por meio da fé. A fé é o instrumento de apropriação da vida eterna. Somos salvos pela graça mediante a fé. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em quarto lugar, a vida eterna é garantida pela palavra de Deus, a Bíblia. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, versículo 13. Está na hora de você saber dessa verdade. A certeza da vida eterna não é uma presunção humana, mas uma confiança na infalibilidade da palavra de Deus, a Bíblia. A vida eterna não é um presente apenas para o futuro. A vida eterna é uma dádiva para ser recebida agora, hoje. Você pode tomar posse da vida eterna agora, hoje. Juntando os propósitos do Evangelho da Epístola, o propósito do apóstolo São João, em 4 estágios, é que os seus leitores ouçam, ouvindo, crendo, vivam e vivendo, saibam que tem a vida eterna nele, Cristo Jesus. E você pode afirmar com convicção que já possui a vida eterna ou ainda está na morte eterna. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Temos a certeza da resposta às nossas orações. A Bíblia diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João capítulo 5, versículo 14.
e se sabemos que Ele nos ouve. Quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João, capítulo 5, versículo 15. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em primeiro lugar, a condição para Deus responder às orações. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A oração não é um recurso conveniente para impormos a nossa vontade a Deus, ou para dobrar a sua vontade à nossa, mas sim o meio prescrito de subordinar a nossa vontade à de Deus. É pela oração que buscamos a vontade de Deus, nos abraçamos e nos alinhamos a ela. Você deve ficar conectado à oração. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em segundo lugar, a convicção de que Deus responde às nossas orações. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João capítulo 5, versículo 15. Quando oramos a Deus por intermédio de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pelo poder do Espírito Santo, segundo os preceitos da palavra de Deus, podemos ter a garantia de que Ele, Cristo Jesus, nos ouve. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Temos a certeza de que Deus pode salvar pessoas da morte por intermédio das nossas orações. A Bíblia diz: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. 1 João, capítulo 5, versículo 16. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. 1 João, capítulo 5, versículo 17. Vou aqui agora destacar duas verdades no texto em consideração. Em primeiro lugar, os privilégios da intercessão. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. 1 João, capítulo 5, versículo 16. Eu fico pensando, a atitude do crente em relação àqueles que caem não é atirar pedras nem de condenar, mas de orar por eles. Fique atento nessas próximas palavras. Você não deve orar por uma pessoa e ao mesmo tempo sentir mágoa dela. Fique de olho na palavra do Filho de Deus, Cristo Jesus. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os pecados. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 24 e 25. Quero chamar
a sua atenção para essa verdade. Você não pode orar por uma pessoa e ao mesmo tempo sentir mágoa dela. A igreja precisa ser lugar de cura e não de adoecimento. A igreja precisa ser lugar de restauração e não de condenação. A igreja precisa ser lugar de intercessão e não de juízo àqueles que tropeçam. A igreja precisa ser lugar de reconciliação e não de abandono dos feridos. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, orou por Pedro quando Satanás estava peneirando a sua vida. O profeta Samuel disse para o rebelde povo de Israel: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. 1 Samuel 12, 23. Moisés orou pela nação de Israel e Deus ouviu o seu clamor. Êxodo 32, 10 a 14. Moisés orou por Miriam, que havia pecado contra o Senhor e foi igualmente atendido. Números 12, 13. Jó intercedeu por seus amigos que haviam falado erradamente das coisas de Deus e o Senhor os perdoou. Jó 32, 7 a 9. Os presbíteros devem orar pelos doentes quando os mesmos confessam seus pecados e serão perdoados. Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Assim como Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não desiste de nós, não devemos desistir daqueles que caem em fracasso. Precisamos rogar a Deus em nome de Cristo Jesus que lhes restaure o vigor e os traga de volta para a vida. Quando um crente pecar e confessar seu pecado, Deus o perdoa em Cristo Jesus pelo sangue de Cristo Jesus. Deus perdoa o pecado do crente quando ele o confessa e quando os outros crentes oram por ele. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Temos a certeza de que Cristo Jesus é o verdadeiro Deus. A Bíblia diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu testemunho para conhecermos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 20. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João capítulo 5, versículo 21. O apóstolo São João conclui sua epístola fazendo duas declarações concludentes. Quero chamar a sua atenção aqui agora para essa verdade, reafirmando a veracidade de Cristo Jesus e alertando para o engano dos ídolos. Vou aqui destacar 3 pontos importantes. Em primeiro lugar, Jesus é o verdadeiro Deus. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conheçamos ao verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Cristo Jesus é o apóstolo São Paulo nos ajudando. O apóstolo São João contrapõe o verdadeiro divino humano
com o falso Cristo do gnosticismo. Em primeiro lugar, Jesus é o verdadeiro Deus. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu testemunho para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo São João contrapõe o Jesus divino humano com o falso Cristo do cristianismo. Ele, o apóstolo São João, refuta o falso evangelho com o verdadeiro evangelho. Ele, o apóstolo São João, denuncia as trevas do engano com a luz da verdade. O Cristo Jesus que o apóstolo São João anuncia é o Cristo verdadeiro. O Cristo que o gnosticismo prega é um Cristo falso. A palavra verdadeiro significa original, que não é uma cópia, é autêntico, que não é uma imitação. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Somente por meio de Cristo Jesus, o verdadeiro Deus, você pode ser salvo do maligno e libertado do mundo. A revelação e a redenção são sua obra da graça de Cristo Jesus. Sem Ele, Cristo Jesus, você não poderia conhecer a Deus nem vencer o pecado. O apóstolo São João afirma que Cristo Jesus é não apenas o verdadeiro Deus, mas nos deu entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro Cristo Jesus. Conhecimento e vida caminham lado a lado. Conhecemos a Cristo e estamos em Cristo. Jesus é o verdadeiro. Este é o grande tema do apóstolo São João. Ele, Cristo Jesus, é a verdadeira luz. Ele, Cristo Jesus, é o verdadeiro pão do céu. Ele, Cristo Jesus, é a verdadeira videira. Ele, Cristo Jesus, é a verdade. Ele, Cristo Jesus, é a verdadeira vida eterna. O mundo vive de aparências, não conhece a realidade. Nós temos a realidade. Nós temos Cristo Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sem Ele, Cristo Jesus, você não pode conhecer a Deus nem vencer o maligno Satanás. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em segundo lugar, Jesus é a essência da vida eterna. A Bíblia diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 20. A vida eterna não é apenas uma questão de quantidade de vida, mas de qualidade de vida. A vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Cristo Jesus. A vida eterna é Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, é o conteúdo, a essência e o núcleo da vida eterna. Em terceiro lugar, os ídolos são a essência do engano. A Bíblia diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Meus queridos filhos, se afastem de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Amém. Afetuosamente, João. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. O fato de sermos guardados por Cristo Jesus não nos isenta da responsabilidade de nos guardarmos. A palavra grega aqui, usada pelo apóstolo São João, é terem.
guardar e significa vigiar. Ela é diferente da palavra grega pulassem, guardar, usada em 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Guardai-vos de todos os objetos falsos de devoção. Na verdade, o que o apóstolo São João está dizendo é: não abandone o real pelo ilusório. Todos os substitutos de Deus são ídolos e deles o crente deve guardar-se, ficar vigilante. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. O apóstolo São João está escrevendo essa carta aos crentes que viviam na Ásia Menor. Éfeso era a capital da Ásia Menor, em uma cidade de muitos deuses. Ali ficava o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo. Éfeso era o centro desse culto pagão. Em Éfeso se vendiam amuletos que supostamente davam poderes mágicos ao destino das pessoas. Ícones do templo haviam produzido um negócio lucrativo aos ouríveis. As pessoas compravam os ícones crendo que o poder de Diana residiria onde quer que os ícones fossem levados. Éfeso era também a cidade da magia e feitiçaria. Toda forma de seitas e ocultismos graçava ali. A astrologia florescia, encantamentos, exorcismos e religião mística estavam disponíveis em qualquer esquina. Acrescentando a tudo isso, ainda havia o culto a César. Domiciano exigiu o culto a César em Éfeso até sua morte em 96 d.C., mandando que as pessoas lhe mostrassem a sua lealdade queimando incenso perante o busto de César. Não era coisa fácil ser cristão em Éfeso. Não é de admirar, portanto, que o apóstolo São João tenha terminado sua carta com essa solene advertência: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Os deuses diminutos da falsa religião, da sensualidade, da magia negra, da segurança política e da segurança econômica eram ídolos tentadores. Os mesmos ídolos ainda nos tentam: dinheiro, segurança, prazer, pessoas, carreiras e posse são ídolos que exigem que cultuemos a eles em vez de prestar culto a Deus. Nossos ídolos podem ser qualquer coisa ou pessoa que ameace ocupar o trono de Cristo Jesus em nosso coração e mente. Substitutos de Deus podem exigir muito do nosso tempo, dinheiro e energia. Já parou para pensar nisso? O culto dos ídolos era um culto falso que prometia uma vida falsa. Os ídolos são falsos conceitos a respeito de Deus. O apóstolo São João exorta aos crentes que estão no verdadeiro e que têm a verdadeira vida, Cristo Jesus, para se guardarem dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Gostou do resultado? Você sabe, Cristo Jesus é a única esperança de salvação de sua alma.
no momento de decisão em Cristo Jesus. Seu destino é selado. Aqui e agora você pode entregar a sua alma para Cristo Jesus e ainda mais pedir perdão de seus pecados, e Ele, Cristo, vai perdoar você e vai salvar você.